Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus, porque Ele nos concedeu mais uma semana de vida, de saúde, e agora nós temos a oportunidade de, nesse momento, meditarmos um pouquinho da Palavra de Deus. Como é precioso ter esta palavra nas nossas mãos para ver os recados que Ele tem para dar. E Ele tem recados diários. Cada recado são verdades preciosas que a gente precisa absorver e colocar em prática na nossa vida. Então, observe bem os recados que Deus sempre deu ao ser humano, lá desde o passado, desde a fundação do mundo. Deus está falando, Deus está exortando, Deus está mostrando, porque Ele ama, porque Ele quer que a gente conserte aquilo que está errado para o nosso próprio bem. Então, curve a sua cabeça por um instante, vamos pedir a Ele que fale conosco nesta noite. Senhor, obrigado porque temos esta palavra tão preciosa, tão verdadeira, tão real, tão presente nos nossos dias. Então, Senhor, fala conosco também nesta meditação que teremos e que o Teu Espírito Santo fale com cada um que estiver me vendo e me ouvindo, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos estudar aqui, estamos lendo, o desafio da nossa igreja esse mês é ler o livro de Isaías. Livro precioso. Promessas, é uma mini Bíblia, são 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros, então é uma mini Bíblia, mas com tantas verdades preciosas. E eu vou pegar um trechinho aqui, que Isaías, ouvindo os recados de Deus e transmitindo ao povo. Então Isaías profetizou em Jerusalém, lá na tribo do Reino do Sul, Judá e Benjamim, que a capital ficava em Jerusalém. No Reino do Sul, as 10 outras tribos, as tribos do norte já tinham sido levadas cativas pela Assíria. E agora nós vamos ver um recado que Deus estava dando para aquelas duas tribos, Judá e Benjamim, que estavam em Jerusalém. Ele profetizou por quase 50 anos, ou perto disso, aproximadamente 50 anos, meio século, ele ficou profetizando, Deus usando o profeta Isaías para falar em 4 reinos, pelo menos 4 reinos, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E esse trecho que nós vamos ler é dentro do reinado de Ezequias, que foi um bom rei. Olha, Ezequias foi um bom rei, teve experiências com Deus, orou, Deus ouviu a sua oração, mas também, olha que situação o povo se encontrava até na época de Ezequias, que era um rei bom, que levou o povo a temer a Deus. Tivemos depois o seu filho Manassés, que foi uma catástrofe, fez coisas absurdas, condenadas por Deus, mas dentro do reinado de Ezequias, Isaías também profetizou. E olha, é neste momento que Deus deu um recado para aquela nação, uma nação rebelde, uma nação obstinada, uma nação difícil de ouvir a voz de Deus. Será que hoje nós estamos vivendo dias assim? A nossa nação não está nada diferente. Você vai ver esse trecho que eu vou ler e nós podemos perfeitamente trazer como um recado para nós hoje, a nossa nação, uma nação brasileira, que muitas vezes também não dá ouvidos à voz de Deus. Então preste atenção. Um dos propósitos do livro de Isaías era confrontar a própria nação, confrontar, mostrar o erro. Quando alguém é confrontado, ele tem reações. Às vezes a pessoa aceita e às vezes ela se rebela, às vezes ela não aceita, ela não admite aquilo. Isso que é pior. Quando a gente aceita, abaixa a cabeça, ouve, reflete, analisa, pondera e toma uma decisão de consertar para melhorar, muito bem. Mas quando a pessoa é resistente, um povo obstinado, um povo que não quer ouvir, eu não quero ouvir, é difícil, porque aí tem as consequências da falta de observação dos recados. É o que acontece hoje na nossa vida, quando a gente não ouve os recados de Deus, que são diários. Se você ler a Bíblia, todo dia tem um recado de Deus. Poxa, a gente abre lá o WhatsApp, abre lá o e-mail, abre lá as redes sociais, a gente quer ver o recado de alguém, ou o que alguém escreveu para mim. Por que não ouvir o recado de Deus todos os dias? Ele tem um recado novo. E não é aquele recado que, é para o teu mal. Não, é um recado para orientar você, advertir você e eu, para que a gente melhore, porque Deus só quer o nosso bem, só quer o nosso bem-estar, só quer prosperar na nossa vida. Então vamos ouvir esses recados. Então um dos propósitos, temos outros propósitos no livro de Isaías, era confrontar a própria nação. E também outras nações contemporâneas. Você vai ver profecias com relação ao povo de Israel e com relação a outras nações. Também sobre os seus pecados e também sobre aquilo que Deus estava falando, para mostrar que o castigo viria, caso eles não ouvissem
os recados, as orientações, a profecia. Aliás, o profeta ele tinha o papel de ser o portador da palavra de Deus, né? Era um papel difícil, porque o profeta não falava aquilo que ele queria falar, aquilo que o povo queria ouvir, mas sim aquilo que Deus tinha para falar para o povo. E nem sempre eram coisas boas, porque Deus corrige o filho que ama. Então pense assim, os recados é para o bem, não para o mal. Então é abaixar a cabeça, refletir, Senhor, obrigado porque o Senhor me alertou com relação a essa situação, aquela outra, que se eu não tivesse este alerta, eu não sei a consequência lá na frente como seria. Mas Deus ele avisa com antecedência, né? Então Deus estava usando o profeta Isaías para falar ao povo, o rei do sul, tribo de Judá, que procurou conselhos com outro povo, no caso do Egito. Eles estavam, contexto aqui, eles estavam para ser invadidos pela Síria. E aí ele foi procurar, dentro do reinado de Ezequias, que foi um bom rei, foi procurar conselhos com outro povo, outra nação. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que conhece o nosso presente, conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E a gente vai se aconselhar, às vezes, com pessoas que não têm nem a mínima condições de falar algo que possa te exortar, que possa te edificar. E a gente, às vezes, ouve um conselho errado, mas não vai buscar o conselho de Deus. Era o que estava acontecendo com aquele povo. Estamos falando do povo de Deus. Estamos falando para você que é um servo de Deus, que é um cristão, que tem a livre acesso ao Pai. Você tem um canal conectado com o Pai. Consulte antes de tomar a sua decisão. Vai buscar o conselho no lugar certo. Então, olha, acompanha comigo, Isaías 30, de 1 a 5, veja. Estamos falando, então, o Reino do Sul, Judá, na época do rei Ezequias. Quase no finalzinho já do ministério do profeta Isaías. Então, tá lá, 30, de 1 a 5. Olha o que ele fala. Vou ler aqui na versão NVI. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são os meus. Fazem acordo sem minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Veja, vão lá pedir orientação, conselho para o Egito. Lembra do Egito? O que era o Egito? O que significava o Egito para o povo de Israel? Escravidão lá no passado. Deus libertou o povo, estão agora querendo buscar conselhos para quem lá no passado, seus antepassados, tinham sofrido, né, todo aquele tempo de perseguição no Egito. Então eles vão lá, descem ao Egito para consultar, né, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. E aí ele continua no versículo 3, mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoan, e seus enviados tenham chegado a Anis, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil. É inútil buscar conselhos com quem não tem nada para aconselhar, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Eu posso até imaginar, quando ele fala aqui, o profeta, vocês vão se humilhar para aqueles que oprimiram os seus antepassados lá atrás. Vocês vão se dobrar perante eles, vão consultá-los, vão pedir proteção a quem não tem condições de dar nenhuma proteção. E traga para os nossos dias. Como eu falei, a gente vai buscar conselhos com pessoas ímpias, que não têm o temor a Deus, que não têm compromisso com a verdade, e às vezes eles vão falar daquilo que eles pensam, daquilo que eles imaginam, e às vezes a gente ouve isso e coloca em prática e vê as consequências. Vê as consequências, é que Deus estava falando. Vocês vão buscar conselhos com quem, né? E eu coloquei aqui, Deus estava usando o profeta para falar com esse povo que procurou conselho em outros povos, no caso aqui o Egito, e não em Deus. Fizeram aliança com esse povo, né? Para se proteger da Síria. Daqui a pouco a Síria vai sitiar novamente, né, Jerusalém. E aí o rei Ezequias, é outra mensagem, não é esse contexto, mas ele vai ficar apavorado, ele vai clamar a Deus, ele vai orar. E Deus vai mostrar para ele que a segurança do povo de Judá, né, o povo de Judá, as duas tribos, Judá e Benjamim, estava em Deus. E aí ele mandou um anjo, um único anjo, destruiu todo aquele exército assírio de 185 mil homens. Mas aí o caso,
Lá na frente vai acontecer. Antes que aconteça isso, eles estão procurando ajuda, conselhos em alguém que os oprimiu no passado. E então Deus levanta o profeta Isaías. Deus não deixa barato não. Olha, como é que vocês vão procurar ajuda de quem lhes oprimiu? E eu não tive que libertar vocês não conhecem a história dos seus antepassados, que teve que sair do Egito com mão forte e poderosa, as 10 pragas do Egito, levantei um libertador que foi Moisés, conduziu-os para a terra prometida. Tudo isso eles sabiam perfeitamente. E agora vão buscar conselhos em quem tinha oprimido no passado. Então é muito importante. Agora nós vamos ver, os israelitas não suportavam ouvir as profecias, né, que condenava o modo de vida pecaminosa. Eles não suportavam ouvir. Claro que Deus estava levantando Isaías, já estava dando uma chapuletada aqui. Vocês vão pegar conselhos lá com quem não pode dar conselhos, que quem vos oprimiu, e agora veja o comportamento do povo, o comportamento do povo. Por isso que eu falo, recado para uma nação, para um povo rebelde, obstinado, não quer saber de ouvir a verdade. Então olha o que o profeta Isaías continua falando para este povo nesse momento, um pouquinho antes da Síria sitiar ali, cercar, melhor dizendo, Jerusalém, para depois atacar, né? E aí sim eles vão buscar o recurso, o socorro em Deus. E Deus vai dar o livramento, como Deus sempre faz. Quando a gente vai no lugar certo, a gente tem a resposta certa. Quando a gente vai buscar a segurança em quem pode nos assegurar, Ele vai proteger. O povo foi buscar aonde não tinha confiança e Deus não deixa barato. Olha, esse povo não tem como protegê-los, é uma vergonha, uma zombaria, eles vão tirar sarro de vocês, porque vocês estão se humilhando, vocês não foram libertos aí pelo seu Deus, e agora vocês não confiam mais no seu Deus e vêm buscar em mim que oprimiu vocês? Olha que zombaria, olha que humilhação. Deus estava levantando o profeta para falar isso. Continua aqui, olha, comigo. Agora no 30, de 8 a 17, preste atenção. Se esse recado que o profeta estava dando não é para nós hoje, não é para você, não é para mim hoje. Preste atenção. Estamos falando cerca de 700 anos antes de Cristo, ou seja, 2.700 anos atrás, qual era o comportamento do povo? Por isso que os recados de Deus são diários, todos os dias. Mas o povo é o mesmo, o povo não muda. Muda, passa séculos, entra séculos e o povo continua obstinado, continua rebelde, continua com o coração duro, continua não ouvindo a voz do Senhor. E aí vem as consequências. Não sei qual é a consequência que você talvez esteja passando na sua vida por não ouvir a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor é para ser ouvida e praticada. Se a gente ouve e não pratica, também não adianta. Tem que ouvir e praticar para o nosso bem. Não é que eu sou obrigado, não, Deus quer o bem. Então preste atenção, o que é que o povo estava pensando e estava falando para o profeta Isaías. Então, Isaías 30, de 8 a 17, vou continuar a leitura aqui na NVI. Diz assim, agora, Deus falando com o profeta Isaías, agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Registra aí, registra para que não se perca, lá na frente alguém vai ler. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, aos profetas, não tenho mais visões. E aos profetas, não nos revelem o que é certo. Não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. Deixe esse caminho, abandone essa vereda e pare de confrontar-nos com o Santo de Israel. Para de confrontar-nos. Para de falar os nossos erros. Para de mostrar que Deus não está contente conosco. Nós não queremos saber disso. Só fala coisas agradáveis. Só coisas maravilhosas. Só coisas que a gente vai sair contentes. Não é o que está acontecendo hoje, meu irmão. Falar sobre pecado, falar sobre erros, falar sobre salvação, falar sobre a vinda do Senhor, falar sobre os juízos que Deus separou, já determinou, já escreveu para aqueles que não quiserem aceitar os seus recados, é pecado. Hoje é pecado, não. Hoje ninguém quer falar. Ninguém quer falar sobre o pecado. Isso não agrada o povo. Confrontar o povo, mexer na ferida onde está acontecendo. Ninguém quer ouvir isso. E não era diferente há 2.700 anos atrás. Pare de falar essas coisas. Não quero ser confrontado, eu não quero ouvir a voz de Deus, não quero. Olha como ele fala aqui, eles dizem aos videntes, não tenho mais visões, não tenho mais revelações. E aos profetas, não nos revelem o que é certo. Não quero saber o que é certo, só me fala coisas gostosas.
Falem-nos coisas agradáveis. Profetize ilusões, sonhos, coisas que não vão acontecer. É isso que eu quero ouvir, coisas que não vão acontecer. Que o pecado não faz mal, que Jesus não vai voltar e que não há consequências dos meus erros que eu estou praticando. É isso que eu quero ouvir. É o que muita gente hoje vai nas igrejas para ouvir isto. E você vai ver que daqui a pouco eu vou mencionar, o apóstolo Paulo, 700 anos depois, vai falar exatamente isso a Timóteo. Olha, pregue a palavra, inste, fale, exorte a tempo, fora de tempo, porque virá tempos em que eles não vão querer ouvir. E esse é o tempo hoje, 2000 anos depois que Paulo falou. E 2700 anos depois que o profeta Isaías está falando, dando o recado. Será que a gente não pode parar um pouquinho, meditar, ouvir o recado? Diário, é um alimento diário, não é só de vez em quando, não é só o fim de semana que você deve se alimentar da palavra, é todos os dias, tem um recado. Deus quer falar todos os dias, Deus quer ter esse relacionamento, mas a gente não quer ouvir, não, eu não quero nem ouvir o que Deus quer falar para mim. Quando a gente não lê a palavra, nós estamos falando exatamente o que o povo está falando. Não me fala, eu não quero ouvir Deus, eu não quero ouvir. Só me fala das bênçãos, que eu vou ser próspero, que o meu caminho vai ser aplainado, que eu não vou ter problemas nenhum. Quando Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem que ter ânimo no Senhor. Ele venceu o mundo e ele prometeu que estaria conosco. Se ele estiver com você mesmo, dia a dia, se você desejar a presença dele dia a dia, você vai ser vitorioso. É o que Jesus prometeu. Mas ele não prometeu coisa fácil. Ele prometeu dias difíceis, dias que nós teríamos confrontos. E a palavra é que nos confronta. Olha lá, seguindo um pouquinho, versículo 11 do capítulo 30 de Isaías. Deixe esse caminho, abandone essa vereda e pare de confrontar-nos com o Santo de Israel. Pare de confrontar-nos. Nós não queremos saber. Por isso, diz o Santo de Israel. Agora Deus vai falar, né? Já que eles estão pensando assim, já que eles estão falando assim, já que eles não querem me ouvir, agora eu vou falar. Como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto. Olha a segurança deles, nos conselhos, naquilo que eles queriam ouvir. Coisas só maravilhosas, coisas só agradáveis. É como um muro, olha a segurança, como um muro alto, rachado e torto. Quando você vê um muro alto, no prumo, bonito, está seguro. Mas um muro alto, rachado e torto está prestes a cair, ou seja, desastre à vista. Era o que o povo estava ouvindo de Deus. A consequência do não ouvir o meu recado, o recado do meu servo, o profeta, é isso que vai acontecer. E o que vai acontecer com esse muro? Que de repente desaba inesperadamente. Inesperadamente vem um problema, vem o desespero, a angústia. Por que está acontecendo isso comigo? Mas não ouve os recados de Deus, não coloca a vida em ordem, não pratica aquilo que a palavra fala, só busca a Deus quando precisa, só na hora do desespero que vai buscar a Deus. Deus não é de brincadeira, Deus ele quer ter relacionamento, ele quer falar com você, ele quer que você se desabafe com ele, embora ele saiba tudo que você e eu vamos pensar e até falar no dia de amanhã, ele já sabe, mas ele tem prazer em ter esse relacionamento. Mas a gente não quer ouvir o recado, a gente ouve uma mensagem, entra por aqui, sai por aqui, ou, foi legal, muito bonita a mensagem, mas ela me confrontou, mas o que isso provocou em mim? Mudança ou não? Não mudei, então não vai ter mudança, não vai ter solução para o problema. Mas na hora da luta, da necessidade, por que está acontecendo comigo? Por que será? Deus ele está permitindo para corrigir muitas das vezes os nossos problemas. Vem sobre nós para nos corrigir. Não que a gente deseja problema para ninguém, de forma nenhuma. A gente ora para que a gente ouça muitos testemunhos de vitória, para glorificar o Senhor. Mas Deus sabe como tratar. Como estava tratando com o povo, Deus sabe como tratar com cada um de nós hoje. Porque essa mensagem é a mesma lá 2700 anos atrás, como era nos dias de Jesus, os profetas, os apóstolos e discípulos nos dias de Jesus, e como é hoje também. Não mudou, a mensagem é a mesma. O ser humano continua rebelde, obstinado, não quer saber de ouvir, não quer saber de ser confrontado. Então, a segurança é como um muro alto, rachado e torto, vai cair. Isso vai acontecer de repente. De repente vem o problema, de repente vem a angústia. E aí, se eu estou firmado na rocha, eu tenho comunhão com Deus, Ele está me preparando. Porque muitos dos problemas nós podemos evitar, ou quase todos eles, se observarmos a palavra do Senhor.
Poxa, se eu continuar por aqui eu vou cair. Então, o Senhor mostra, vira para a esquerda, vira para a direita, né? Saia desse caminho. Ele adverte para evitar que de repente aconteça o problema, com aquele muro alto rachado que vai desabar. É isso que Deus está falando. Ele não quer isso para mim e nem quer para você. E aí ele continua no versículo 14. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, está falando do muro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasa de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Ou seja, não tem mais jeito. Versículo 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. Agora ele fala assim, olha, presta atenção. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Tem que se arrepender, tem que descansar em mim. A salvação está aí. Vocês estão preocupados com o rei da Síria, mas descanse em mim. Sou eu que vou dar a resposta. E a prova é mesmo, que depois ele deu a solução. Ezequias orou, Deus ouviu a oração também de Ezequias, deu também a oportunidade para Isaías orar e falar, descanse, Deus é que está nessa peleja. E um anjo matou e destruiu todo aquele exército de 185 mil soldados assírios que estavam lá cercando Jerusalém. Mas antes que acontecesse isso, eles foram buscar conselhos errados, não queriam ser confrontados, não queriam consertar a vida, queriam o problema solucionado e acabou. Tem consequências do nosso descaso para com Deus. É um descaso mesmo, quando a gente não ouve aquilo que Deus quer falar, é um descaso, é um desrespeito para com Deus, quando Ele quer falar a cada dia, cada recado diário. Diz o soberano Senhor, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Está falando com o povo. Ele continua, versículo 16. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. Presta atenção. 1000 fugirão diante de ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Já viu uma bandeira numa colina soltinha? Então, tá lá, sozinho, vão ser abandonados, porque vão ter que fugir. É como um exército que está indo para a batalha, de repente ele viu que a força do inimigo é maior que a dele, ele tinha colocado a sua bandeira para mostrar aqui é esta nação que está com o seu exército poderoso. Quando ele viu o exército inimigo maior, ele bateu em retirada e deixou a bandeira pendurada lá, ficou lá tremulando sozinha. Cadê os representantes daquela nação? É isso que ele está querendo dizer para o povo, mostrando. Ouça o que eu estou falando. Descansem em mim, busquem a minha face, se arrependam, a salvação depende de mim, não depende do Egito, não depende da sua força bélica, da sua estratégia, depende de mim, descansar em mim. O que depende a vitória da sua vida hoje? Depende de descansar no Senhor, orar, entregar o problema e confiar nele e colocar sua fé em ação, porque Deus vai agir. Deus age, Deus age, Deus age. Quantas experiências eu sei que você tem, e talvez você que esteja me ouvindo que nunca teve uma experiência, peça experiências com Deus. Senhor, me dá a experiência de crescimento espiritual, para que você possa ajudar outros no dia seguinte. Como ele falou aqui, escreve isso que eu estou falando, escreve a Isaías, escreve em tábuas, para que lá na frente alguém vai ler, vai falar o que aconteceu. Porque Deus ele quer que seja registrado, tanto as lutas que temos, também as vitórias. Porque a glória, a honra é dele, não é a capacidade do exército, do homem, do rei, mas é do Senhor. Aí ele continua aqui, deixa eu ver se eu fiz uma anotação aqui, porque era coisas importantes que Deus foi ministrando ao meu coração e eu fui anotando aqui. Então, como o povo não queria ouvir, não queria ser confrontado, o povo não queria ouvir a verdade, esta é a grande realidade, ele queria ouvir somente visões, ilusões, fábulas. É aquilo que eu mencionei lá no capítulo de 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo 4, 3 e 4, exatamente 700 anos depois disto que Deus falou para Isaías, o apóstolo Paulo vai falar quase as mesmas coisas para Timóteo, porque o povo continua o mesmo, rebelde, obstinado, desobediente, querendo só as coisas, só ilusões, só fábulas, então ele vai falar a mesma coisa. Então, eu vou ler a partir do versículo 1 até o 4, fala assim, 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino,
eu exorto solenemente. Então, Paulo falando e exortando Timóteo, que era um filho na fé dele, um jovem. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. O que ele está falando aqui? Repreender, corrigir, exortar. São coisas que não são agradáveis. Corrigir, ninguém quer ser corrigido, ninguém quer ser exortado, ninguém quer ouvir a verdade. A verdade às vezes dói, confronta, que o povo falou, não, para de nos confrontar com esse Deus, para de falar as verdades, fala somente as coisas deliciosas que queremos ouvir, não quero saber de consequências, eu quero viver em pecado e não ter consequência do pecado. Em outras palavras, era isso que o povo estava falando. E aí Paulo continua lá no versículo 3 de 2 Timóteo 4. Pois virá o tempo, e aí é hoje, nação brasileira, hoje esse tempo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a palavra da verdade, não suportarão. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas. Você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Você vai ter esse momento. E lá na frente virá tempos, que este é o tempo hoje. Ninguém quer falar a verdade, ninguém quer pegar aqui e falar sobre o pecado, ninguém quer falar que Jesus está voltando e vai buscar uma noiva preparada, uma noiva imaculada, que é a igreja do Senhor. E se a noiva não estiver imaculada, parte da noiva não vai subir, vai ficar. Mas a noiva preparada vai subir, porque está escrito, está revelado. O livro de Apocalipse é lindo que fala desta revelação. Mas hoje não é popular falar que Jesus vai voltar e que vocês têm que estar preparados, que têm que abandonar os caminhos pecaminosos, que têm que abandonar as coisas erradas que você esteja praticando. Isto não, deixa eu continuar a mesma vida folgada que eu tenho e só porque quero bênção. Só me fale coisas gostosas de serem ouvidas. É que Paulo falou, virá tempo em que não ouvirão a sã doutrina. Esse versículo é muito conhecido, mas ele precisa ser repetido. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, Paulo falando, continue falando, eles podem não ouvir, mas você tem que exortar, corrigir, falar a verdade, tem que falar a verdade. Existe outro caminho a não ser a verdade, meu irmão? Existe outra pregação a não ser esta que está aqui registrada na palavra? Não tem outra pregação. Não adianta eu falar algo que vai te agradar e que eu vou desagradar a Deus, porque aí eu vou prestar contas com Deus daquilo que Ele me mandou falar e eu não falei. E aí o problema é eu e Deus. Mas não, eu estou entregando aquilo que Deus tocou no meu coração para que você reflita. E aí, se você obedecer ou não, é você e Deus. A responsabilidade é transferir dos meus ombros para o seu. A decisão é voluntária, a nossa decisão, nós temos o livre-arbítrio, podemos decidir o que queremos. Agora, o povo, aqui está um exemplo de como o povo agia, de como o povo agia 2.700 anos atrás, como o povo agia na época de Paulo, logo depois que Jesus subiu aos céus, e como o povo está agindo hoje. Nos dias de hoje, nunca pudemos presenciar as verdades reveladas nessa palavra como nos dias de hoje. O povo não quer saber de Deus, o povo não quer compromisso, o povo não quer responsabilidade. As igrejas estão sentindo isso. O povo não quer compromisso. O povo pode ir na igreja, não vai na igreja. O povo, qualquer motivo, é motivo de não ir na igreja. Mas a hora que vem o problema, aquele muro alto rachado que vai desabar, aí eles correm buscando Deus desesperadamente. Aí Deus, não, agora você vai passar por isso porque eu alertei, você não ouviu. Você vai ter que passar por isso. Você vai ter que aprender uma lição. É isso, o amor de Deus ainda nos constrange porque ainda Ele estende as mãos para nos ajudar. Mas é isso, meu irmão. Espero que você esteja ouvindo isso e transmita para alguém também. Se tem alguém aí muito acomodado, que não quer saber das coisas, de compromisso com Deus, está na hora de começar a ouvir os recados de Deus e colocar as coisas em ordem. Você quer ser avisado do perigo ou quer ser pego de surpresa? Eu prefiro ser avisado do perigo. Olha, não vai por ali, tem um buraco que você vai se arrebentar. Ou tem lá um pedaço da pista que desabou e se você for por aí, você vai cair no abismo. Eu prefiro ser avisado ou chegar lá, não me fala nada, eu vou por aqui, acabou. Chegar lá, eu tenho que brecar e não vai dar tempo de brecar e eu caio no abismo. Você prefere ser avisado do perigo ou prefere ser pego de surpresa com relação ao perigo?
é isto que é o recado de Deus. O recado de Deus para nós hoje é para que a gente se previna do perigo de perder a salvação, de perder a oportunidade de subir no arrebatamento com a noiva preparada para esse dia, porque está escrito, vai acontecer. Você pode não crer? É a tua liberdade, meu irmão. Você tem liberdade de acreditar nessa palavra ou não. Você tem o livre-arbítrio. Agora, as consequências virão. Quando acontecer, você fala, puxa, bem que me avisaram e eu não dei crédito. Só que aí é tarde. Quando acontece o perigo, quando você cai no abismo, como é que você pode ser fatal a sua queda? Pode morrer no abismo. Agora, hoje o aviso está sendo dado por Deus, né? E aí, para nós terminarmos, ele lá no 30:18 fala assim, olha, Isaías 30:18, ele fala assim, contudo, o profeta, depois que falou tudo aquilo, o povo não querendo compromisso com Deus, né? Mostrando o perigo deles tomarem conselhos com pessoas que não têm nada para lidar, era o povo do Egito, e agora ele conclui assim, contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Olha Deus, se sou eu, se é você, eu avisei, não quis, lavo minhas mãos. A gente tem essa índole humana, né, problema dele, mas Deus não é assim. Olha, vou ler de novo. Contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão de Deus. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Como são felizes aqueles que nele esperam. Como é bom confiar nesse Deus. Como é bom poder depositar nele a nossa confiança, a nossa esperança, a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que nos acontecem, quando a gente tem o compromisso de seguir esse Deus, de ouvir os seus recados, é para o nosso bem. Às vezes é uma correção que nós precisamos para mudar o rumo, ou seja, colocar o rumo certo, porque se eu não acertar a rota, ele vai se desviar lá na frente, vai ter consequências. Então, às vezes, a correção precisa ser feita, precisa haver correção. Senão, podemos ir pelas nossas próprias decisões, que não são aquelas que vão nos dar segurança, mas as decisões de Deus sobre a nossa vida, essa sim pode nos dar e dará com certeza toda a segurança que eu e você precisamos. E só para terminar, o Salmo 42, o salmista fala uma coisa que deve estar isso no nosso coração, tem que estar. Ele fala assim, olha, como a corça anseia por águas correntes, você pode imaginar a corça com aquela sede, ela anseia, enquanto ela não bebe aquela água, ela está desejando, ela está imaginando ela se saciando com aquela água corrente, cristalina. Então, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Assim que eu devo acordar, ansiando pela presença de Deus, ansiando para ouvir a voz de Deus, ansiando para ler um trecho da palavra, ansiando para falar, que recado ele vai ter hoje para mim? Poxa vida, hoje Deus vai falar comigo, o que será que ele vai falar comigo? Quando a gente tem esse desejo, né, esse anseio de falar, ele fala. Mas quando eu não tenho tempo para ele, hoje estou muito atrasado, hoje pode ser que um dia você esteja atrasado, mas é hoje, amanhã, depois da manhã, todos os dias estamos atrasados, todos os dias estamos atropelados pelo tempo e pela agitação desse mundo. Se nós encararmos assim, nós não vamos achar tempo para ler a palavra, para orar, para conversar com Deus e para ouvir a voz dele, para ouvir o recado dele. Então, é a nossa opção. Ou a gente vive sempre atropelado, sempre atrás do prejuízo, ou a gente consulta antes que o prejuízo aconteça. Escolha minha, escolha tua. E no versículo 2 ele fala, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A minha alma tem sede, como a corça tem pelas águas, a minha alma tem sede. Se nós não tivermos essa sede pelo Senhor, a gente vai viver essa vida de mesmice. Altos e baixos. Às vezes é mais baixo do que alto, né? Sempre lá, sempre murmurando, ora por mim que eu estou caindo, ora por mim, ora por mim. Claro que nós vamos orar com prazer, nós temos que orar mesmo uns pelos outros, isso é bíblico, isso o Senhor nos recomenda fazer, mas o Senhor quer nos corrigir, quer nos fortalecer, quer nos dar forças para buscarmos a sua presença. Meu irmão, recados estão aí, diários, tome a decisão que você quiser, mas busque ao Senhor. Só tem coisa boa. Quando a gente ouve o recado, às vezes não é gostoso ouvir um recado. Puxa vida, que palavra dura Deus falou comigo, mas é Deus que está falando.
E ele fala com amor para o teu bem, para o meu bem. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, próspera, que nessa semana você possa desejar ler a Bíblia antes de ir para o trabalho, possa desejar ter uma comunhão com Ele, uma oração. Não saia sem orar, não saia sem buscar a presença do Senhor, não saia sem ser revestido com a proteção. O Senhor fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. Mas se a gente não tem compromisso com Deus, não quero saber o que Deus tem para mim, como é que Deus pode ter compromisso com a gente se nós não estamos nem aí, né? Então, que esse trecho meditado hoje possa ficar durante a semana martelando aí na sua cabecinha. Porque muitos dos problemas que nós vivemos hoje, porque não ouvimos os recados do Senhor. Amém? Curve a sua cabeça mais um instante. Senhor, obrigado por esta palavra. Que esta palavra, como falou comigo, possa falar poderosamente com cada um que está me ouvindo. E que o Senhor continue tratando, continue dando os recados, continue nos exortando, nos corrigindo, nos advertindo para o nosso próprio bem. Não desista de nós, Senhor, não mesmo, mas continue, ó Deus, corrigindo a nossa rota para chegarmos até o destino final. É o nosso pedido e a nossa oração. Dá-nos a todos uma semana de paz, feliz, alegre e abençoada, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém. Deus te abençoe.